Olá, olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Feliz ano novo a todos. Estamos aqui na praia, descansar um pouquinho. Mas vamos seguir com as lives aqui que a gente tem programado para essa semana, que a gente tem umas conversas aí muito interessantes na agenda. Hoje a gente vai conversar com a Suene, que faz parte aí da nossa turma do Olhar Contemporâneo, nossa turma 5. Como é que estão de férias aí para vocês, de começo de ano, de final de ano? Para onde é que vocês foram? Eu tô aqui na praia, adoro o mar, adoro piscina. Bom dia, Bira, tudo bom? Tá esperando aqui enquanto a Suene não entra, a gente vai conversando um pouquinho. A gente abre uma nova turma ali da Semana do Olhar Contemporâneo na semana que vem, na próxima segunda. E aí a gente vai fazer algumas lives essa semana, ao meio-dia. Acho que todos os dias, segunda a sexta, e acho que tem alguns dias onde tinha muita gente, a gente vai fazer às 11 também, não tenho agenda aqui de cabeça, mas esse é o plano. E aí a gente conversa com as pessoas, conhece um pouquinho mais delas, conhece um pouquinho como é que o... Oi Sueni, tudo bom? Como é que o curso está impactando a vida delas. E deixa eu pegar a Sueni aqui, peraí, vamos trazer ela para... Oi Maria, Eduardo, Penha, tudo bom pessoal? Como é que foi vocês de final de ano, de começo de ano? Estamos renovados, prontos para mais um ano com muitas aventuras, muitas realizações, muita saúde, muita alegria, né? Recebemos mensagens lindas aí de ano novo. Não estou conseguindo colocar a Suene, por que será? Deixa eu ver se eu convido ela e aí ela entra. Pronto, mandei um convite. Leiline, Decofil. Tudo, e Suene, você? Deu tudo certo bom? aí? Deu certo. Feliz ano Aqui um novo. pouquinho pra gente. Feliz ano novo. Eu tava dando um feliz ano novo. Deixa eu pegar alguma coisinha aqui pra segurar o telefone. Peraí. Vamos ver se assim. Melhorou. E como é que foi de virada Tudo certo, para o ano graças a novo? Deus, com a família, criançada, tudo bem. É. Gostoso. Eu tenho lembrado da frase do Pelé, né? Vai no estádio, assim, lotado, e fala: amor é mais importante do que a gente imagina. Vamos dizer amor, amor, mensagem dele, Exatamente. falar Engraçado, amor. eu nunca tinha visto esse vídeo. Então, esse é o mais. E aí eu vi agora, eu falei, gente, era muito, sempre foi muito grandioso, né? E a gente às vezes não dá tanto valor, e aí, infelizmente, quando a pessoa vai embora aí que a gente vê. Era muito grandioso tudo que ele fez, realmente. Um líder do esporte, liderando um estado inteiro, né? Mobilizou muita gente, uma guerra, então não é pouca coisa, né? Sim, é o poder de uma pessoa iluminada aí. Exatamente. Penny, acho que essa sequência de live essa semana são conversas aí com o pessoal que está no nosso curso Uhum. e a gente acaba ficando próximo, né? Porque à medida que a gente vai curso, a gente vai falando sobre muitos rios aí, muitos temas importantes da vida. Mas para começar, acho que se puder falar um minutinho sobre você, para as pessoas aqui te conhecerem. Vamos lá. Bom, me chamo Suene, sou aqui de Campinas. Hoje eu tô em Hortolândia, na verdade, na casa da minha mãe, porque eu morei a vida inteira aqui, né? Desde que eu vim do Nordeste para cá. E aí hoje eu moro em Campinas, trabalho com consultoria, tenho formação em moda e tô aí, fiz o curso de
de história da arte, história da moda juntos, né? Quando eu fiz a minha formação em moda. E hoje eu estou aqui nesse desafio que é fazer história, arte contemporânea, que ah, é complexo, mas é muito bom porque a gente acaba entendendo muita coisa é, e abre um horizonte assim enorme. A cabeça abre, a gente vai desconstruindo muita coisa para poder entender aquilo e a gente vai descobrindo que a gente tem alguns preconceitos que a gente achava que não tinha e aí a gente vai desconstruindo. É mais ou menos isso. O que me inspirou as primeiras conversas, ou né, a tua motivação assim para se inscrever, e se você puder compartilhar com o pessoal que inspirou a se É, inscrever. eu já sempre gostei desse assunto, né, de arte. E quando a gente, na escola, pouco, né, a gente vê na escola, na escola estadual, e aí é muito pouco. E eu sempre me interessei, tive essa vontade. E quando eu fiz a minha formação em moda, tem módulo de história da moda, tem a história da arte, porque não tem como desvincular uma coisa da outra. Porque para a gente entender a indumentária daquela época, a gente estuda as obras de arte, né? As obras de arte representam tudo aquilo que era usado naquela época, os costumes e o porquê que elas usavam, que eles usavam aquelas roupas. Então veio daí essa vontade. E aí eu comecei a comprar vários livros e ler mais sobre história da arte, mas aí veio a arte contemporânea. E aí, cadê os livros, né? E aí não tem, aí você tem que buscar através de internet e através de cursos. E essa coisa da contemporaneidade mesmo, dos assuntos polêmicos e os assuntos que da atualidade que muitas vezes deixam a gente. Se lá a história da arte lá atrás já deixava a gente intrigado com muita coisa, a arte contemporânea deixa ainda mais. Então, essa é a minha motivação. E para ajudar também na minha vida, no meu trabalho, foi a. Como é que isso ajuda? Nossa, muito assim. Primeiro, porque você tem assunto, né? Você amplia o seu conhecimento e o seu repertório. Isso melhora a sua criatividade e para mim isso é importantíssimo. Eu trabalho com moda, eu tenho que ter essa coisa de estar o tempo todo me motivando e a minha criatividade sendo aguçada o tempo todo. Então isso me ajuda o tempo todo, todos os dias. Para atender as minhas clientes, para eu conversar de igual para igual com elas. Arte contemporânea. É fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Se a gente não. Pra gente, não tem como você entender esses assuntos tão complexos e através da arte eu acho que se torna uma coisa mais. Vamos dizer que não bate tanto né, de frente. Se torna uma coisa mais suave através da arte. Interessante. Tem explicação, alguma conversa, algum Eu exemplo não que você falou para entendi, compartilhar João. com a gente? Tem algum exemplo? Você falou que, né, que tem um valor dia a dia em conversa com clientes. Você tem Sim, algum exemplo assim sim. Há de poucos no dias mesmo eu conversando com uma cliente, e aí eu descobri que ela era professora de arte. E aí é engraçado, né? Porque quando você fala, nossa, que legal, e aí você fala da vivência que você teve com arte na época de escola, que não era tão. Não tem muita coisa. O máximo que eu tive de contato com arte é Tarsila do Amaral e uma peça de teatro que eu lembro que eu fiz quando eu era mais nova, na época da escola. E aí ela, nossa, sério, você está fazendo? Que legal, que bacana. E aí você começa a desenrolar uma conversa que quando você vê, você já está. E ela, é muito bacana. E aí a pessoa olha para você com outros olhos, porque ela olhava, a cliente de primeiro, eu principalmente, que sinto muito isso assim,
cliente olha para mim de assim, ah, legal, tal, conversa, mas quando você começa a conversar e ela começa a prender aquela atenção em você, ela fala, nossa, não é só uma vendedora, né? Tem um a mais. E isso é muito bacana, para mim, pelo menos, que tem que provar todos os dias que é o dobro de que eu, né, tenho capacidade de estar ali, de trocar essa ideia. A gente tem que estar o tempo todo provando duas vezes mais que a gente consegue, né? Esse E te ajuda nesse processo de exatamente, provar e mudar mudar o o olhar. olhar. E até para ela me ver como realmente uma consultora, não é uma simples vendedora, é uma consultora, é uma pessoa que ela pode confiar, é, e é uma pessoa que ela dá mais. Você acaba tendo uma credibilidade maior e para ela não esquecer de você, você marca a vida da pessoa de certa forma, né? E isso é muito bacana. Sim. O que me inspira é como você teve a visão de que isso poderia ser um Ah, diferencial, né? não, Porque muita gente não totalmente, tem essa totalmente. E visão. eu falo isso porque é, eu já estou há mais de 10 anos no varejo, né? Eu estou há mais de 10 anos e eu estou me reinventando todos os dias porque depois dessa pandemia, muita coisa mudou no varejo. Então se a gente não tentar acompanhar e tá o tempo todo aprendendo alguma coisa diferente, alguma coisa nova, se a gente ficar na mesmice, não vai dar, não vai ter como. A gente precisa tentar evoluir o máximo e eu quero evoluir de uma forma diferente, assim, eu quero contribuir de alguma forma para a vida das pessoas. Eu não quero só ser uma simples consultora, eu quero contribuir na vida dela de alguma forma. O que você diria? Tem algumas pessoas que falam que existem grandes talentos na época do Van Gogh, na época do Picasso, que hoje em dia não tem, que é tudo bobagem. O que você falaria para essas pessoas que pensam assim? Na época, como não existia talentos, meu Deus. Tem alguns que falam, né, que a gente tinha Ah, grandes sim, talentos na época sim. do Van Gogh, do Picasso. No presente acaba que é tudo bobagem, que não tem nenhum grande Nada gênio, não tem disso. nenhum. Óbvio que na época do Van Gogh, por exemplo, eles tinham que inventar muita coisa, né? Eles tinham que criar muita coisa para conseguir fazer com poucos recursos o que eles faziam. Mas hoje, por exemplo, a gente tem muita coisa bacana. Eu vou dar o exemplo agora da aula do Krypton Dijan, que para mim assim foi abrir um horizonte, né? Porque você até então você né, como uma menina de periferia, eu sempre via aquilo, alguma coisa tinha ali, né? Naquelas pichações e tal. Mas a gente não vê aquilo como arte de repente. E aí depois da aula você começa a ver aquilo diferente. Então, como não? Como não tem talento? Aquelas pessoas têm talento. É, seja na forma de se expressar, seja por causa de uma repressão, seja por causa de uma violência, mas aquelas pessoas têm uma maneira de se expressar que acaba sendo muito criativa e com mensagens que às vezes a gente não entende, e aí a mente se abre, assim, os preconceitos que a gente tem acabam se caindo por terra. E então foi para mim assim a aula do Cripto de Jean, eu estou seguindo ele, é muito engraçado, porque daí você vê é outra visão. Muita gente que tem talento, muita gente. A Gleice, como que é o nome daquela artista que faz o audiovisual? É Gleice? É, O audiovisual, nossa, Rose, é Tracy Rose. sensacional. Sensacional. Então a gente vê Um outros dia tipos de maneira de fazer arte, né? É igual você contou, que você acha que você mostrou para sua avó, não sei, sua. Não, isso é arte, isso é a obra. É esse audiovisual aqui, esse clipe, isso é a obra. E aí a mente abre, né? E você começa a olhar tudo diferente, começa a ver, não, isso tem alguma coisa, isso é arte de algum jeito. É muito bacana. eu fiz uma aula teste, aquela aula do Constando Lar, e eu, né, não sei se você lembra ali, acho que é a última aula que a última obra é um cycle, ele faz uma espécie
né, um Google do jeito dele, né? E hackeia o Google. Bom dia, Karen. E isso eu fiz uma aula teste antes de começar a fazer com as pessoas, com a minha família. E aí eu coloco aquele site e eu falo para o pessoal comentar a obra. E a minha mãe Isso, fala, mas quando é que você vai colocar a obra? Eu só estou ouvindo um... aí tá a obra. Eu falei, esse é a obra. Né? Então ela, nossa, peraí. Aí, por um lado, é estranho para as pessoas que estão acostumadas a imaginar a obra como sendo, né, Isso, uma fotografia, um quadro, exatamente. por outro, você vai lidar com a capacidade do Mas é público porque isso é uma privado, coisa do talvez. nosso tempo, né? Olha, Não é só um retrato ou só uma pintura. Não é, é muito. Muda muito rápido as coisas, tudo muito rápido, é uma velocidade muito grande. Então não tem como ser uma coisa parada, tem que ser uma coisa que tenha movimento, que tenha. É uma coisa desse tempo. Então por isso que é diferente. né, com as mídias, senão a arte vai ficar limitada ao que está na parede, no museu, e aí você já chega preparado para se relacionar com ela, ela não te pega de surpresa, né? Quando você vê um site, aquela coisa te pega de surpresa e te reorienta a percepção. Quando você vai para o lugar, aí você tenta, você aprecia alguma Exato. coisa, você E já aí é daí está... que a gente começa a analisar de forma diferente, né? Você começa a entender, lógico que antes também era assim, tinha todo um contexto e tal, mas aí você começa a querer entender o contexto e vai buscando mais informações. Como você me falou, eu acho que a vivência com o pessoal do grafite, isso vai te dando uma outra visão, e aí você vai entendendo certos problemas e o porquê daquilo, e é aí que vai abrangendo assim vários temas e várias coisas, né? É curioso que isso é algo que a pessoa não entende, mas uma aula do crime torna óbvio, e trocou algumas mensagens antes dessa live, acho que foi na semana passada, onde aquilo se torna tão óbvio que a gente até tem que começar a trabalhar uma tolerância para as pessoas que não desenvolveram aquela visão ainda, né? Que eu comentei com você, que eu estava acho que era um churrasco, eu estava na piscina com os amigos, em busca e tal, e aí de repente o pessoal começa a discutir cota e começa a discutir diversidade, representar, e essa pode falar, pode falar. E aí as pessoas falam aquilo, e aí eu fico trabalhando, assim, tentando compreender, porque elas não foram expostas aí às coisas que a gente foi exposto, mas ao mesmo tempo que, né, dá um deslocamento, né, dá uma, não sei como é que é isso Exatamente. para você. Se você não procurar entender o que acontece a fundo nos problemas e da sociedade mesmo, né? E se colocar no lugar do outro e tentar entender o que aconteceu realmente na história para poder aquilo hoje existir, não vai ficar nessa bolha para sempre. Eu falei, Suene, você deve ter que trabalhar muito a paciência, assim, É, né? E às vezes não tem pessoas tomando cerveja na piscina e conversando, como é que você vai não, e parar aí para você elas e fica vai aquela explicar chata que o sempre. cotas não é necessariamente, é, ou você vira o chato, então é uma coisa que tem que ter paciência e aos poucos dar algumas, né, umas indicações. Assim. E é uma conversa que vem assim de uma, né, de uma experiência assim muito, né, de um certo, é uma bolha assim, é de um certo, né, acho que a arte contemporânea ajuda a gente a sair da bolha, né, sair do nosso algoritmo, outras visões e tudo, né? Às vezes eu falo assim, né, a pessoa, todo mundo é assim contra cotas. Aí eu falo, olha, conversa, cada um de vocês vão fazer o seguinte, conversa com 5 amigos negros e volta e a gente conversa sobre isso novamente. Aí você fala, mas eu não tenho 5 amigos negros. Né? Aí eu falo, bom, por que será que não tem isso? Não tenho porque, sei lá, vai ver que Ah, eles não têm ambição, não tem, não. uhum. Aí eu, Você entendeu? eu não, Por que você é, acha que nesse fica espaço que aquela... você está aqui dentro de uma exposição
dá para contar quantas pessoas negras tem aqui dentro. O porquê disso? Você acha que é É, simplesmente porque eles não têm interesse de estar aqui? Ou porque foi feita uma construção para eles não estarem aqui, né? é, é. Histórica que muita gente não conhece, né? Eu tive que me educar muito, assim, ouvi várias palestras, Rosana Paulino, com a AD Júnior, com, né, onde eles pegam e mostram todo um processo histórico, mas a nossa visão histórica é muito curta, né? Então a gente simplesmente um momento e aí então a gente vai ter aula da daquela do algoritmos, como é que é? Eu estava de férias agora, os nomes estão até os nomes que eu falo Vai diariamente escapando. estão me escapando. A gente tem os algoritmos, como os algoritmos impactam a sua identidade, onde ela trata bastante, acho que daqui umas 3 ou 4, ela fala bastante É, e eu, sobre isso. E alguma não, eu falo perdão, isso por mim mesmo, assim, que eu tenho desconstruído muita coisa e tenho aprendido muita coisa. Outro dia, uma menina que trabalha comigo me disse: Su, eu queria entender um pouco mais, eu queria saber um pouco mais para eu poder saber como conversar, o que falar. Eu quero desconstruir isso. Você me ajuda? Eu falei: olha, a gente se ajuda, porque eu também tenho aprendido muita coisa. Porque a mesma coisa que você aprendeu lá, que as pessoas eram escravas, isso eu aprendi também. Então, hoje eu entendi que aquelas pessoas não nasceram escravas, elas foram escravizadas. E aí existe toda uma trajetória para a gente poder chegar aqui e a gente poder chegar nesse crescimento louco de periferias e por que as periferias existem e por que essas pessoas não estão dentro das universidades e por que essas pessoas não estão ocupando todos os espaços, sendo que nós somos a maioria. Então, tudo isso eu tenho aprendido todos os dias, até hoje eu aprendo uma coisa nova. Aí eu leio um livro, eu falo, meu Deus do céu. Aí eu leio outra coisa e falo, meu Deus do céu. Até eu tenho desconstruído os preconceitos que eu mesma tenho, assim, todos os dias. Então é uma coisa que a gente tem que aprender, se reeducar realmente. sim, É, então, sim. eu vou Convida ela falar para o com curso. ela sobre isso, porque ela me perguntou e aí eu falei, meu Deus, vamos lá, eu tô aqui te ajudo para te ajudar, mas eu também tenho aprendido muito, porque a gente aprende todos os dias. Eu não sei tudo e eu luto por essa causa, mas eu tô aprendendo tudo também. Aí ela, ai, porque eu quero aprender. Ela também faz consultoria, então ela trabalha com análise de cores e ela falou, não, eu tenho que aprender. Eu não tenho nenhuma cliente de pele negra. Eu falei, como assim, gente? Ela tá vendo? Eu preciso trazer isso também. Eu preciso. Eu falei, até porque nós somos a maioria. Então, se você não entender desse tipo de pele, dos diferentes tipos de pele, você tem que. Todo dia a gente vai aprendendo. Sim. E alguma pergunta que você tenha para mim, algum Ah, e o comentário? comentário, pergunta, sim, pergunta a gente tem um monte, mas aí vai surgindo nas aulas, né? A gente fica querendo falar lá e manda uma mensagem. Mas eu sei que é difícil, que é muita gente, o tempo é curto. Mas, assim, eu tenho para falar, o comentário é que é aquilo que eu falei. O curso de arte contemporânea não é só sobre arte, né? É sobre tudo, sobre os diversos assuntos e principalmente essa desconstrução de vários conceitos aí que a gente tem ao longo dos anos tentado desconstruir. Então, a arte contemporânea é muito disso, assim, eu tenho minha mente realmente abriu, assim, é complexo de entender, mas a gente vai desconstruindo e vai jogando preconceito para lá e tentando aprender cada vez mais. Então, eu gosto muito desse seu olhar muito politizado e muito de entender o outro, assim, e principalmente nessa questão com os negros, assim, com as pessoas pretas desse país. Eu acho que o curso, eu me senti muito acolhida por causa disso. Não, quando eu iniciei, eu falei, meu Deus, onde eu fui me meter, Senhor? Chegar lá, vai ter aquelas pessoas intelectuais e eu, né, eu vou me sentir um peixe fora d'água. E não,
totalmente acolhida, assim. E eu falei, meu Deus, o João realmente entende o que eu passo. Ele tenta entender o que eu passo, e isso é sensacional, porque aí você se sente acolhida. E o que é, eu me sinto acolhida, e eu acho que as pessoas que não passam pelo que eu passo, elas acabam refletindo. E aí tentando fazer a desconstrução. Então, esse é o mais bacana do curso, assim, para mim. É o comentário que eu tenho para fazer, que todo mundo deveria fazer. E acho que é fundamental. Tento fazer a minha parte, desconstruir, onde suave, né? Politizado, porém suave e construtivo. Mas é como eu falei para você, quando você entrou, né? É importante o apoio, a sua o seu ponto. Eu acho que para as pessoas que estão lá, né? Ou, quando elas ouvem, né? A pessoa, a primeira pessoa Exato. é outra coisa, né? Então eu posso. E aí, o que é legal também é que a gente acaba, né, enriquece a conversar de igual para igual com as pessoas e ter mais credibilidade, e isso é muito importante para mim, porque eu realmente quero tentar fazer alguma diferença, assim. Não é só aceitar o que foi imposto e tentar buscar outras coisas. Parabéns pela Vamos garra e lá, vamos pela lá. visão. É isso. Eu estou muito feliz mesmo. Tem o nosso apoio. É, que bom, que bom. Suas metas para 2023? Terminar o curso, trabalhar muito, porque eu tenho uma escola de uma criancinha para pagar e eu quero tentar dar o melhor, assim, para o meu filho. Eu tenho um filho de 2 anos. E tem alguns objetivos, alguns sonhos para realizar. Tentar realizar. E engraçado, né? Depois do curso também, eu falei, gente, eu acho que eu quero fazer uma faculdade. Porque eu parei a minha faculdade com 2 anos. Eu fiz publicidade e propaganda. Aí, com 2 anos, eu parei, não quis mais. Aí, depois fiz moda, eu fiz técnico, né? E aí, eu pensei agora em fazer, sei lá, filosofia, quem sabe. Olha Vamos ver, só. vamos. Ai, meu Deus. Hum, Esperar a criancinha crescer um pouquinho mais, porque é bem puxado. Agora, por exemplo, minha mãe foi passear com ele, porque ele tá de férias, né? Falei, mãe, vai que eu tenho um compromisso agora. Daí ela foi passear. Aí eu tô aqui. Então, assim, eu tenho que esperar ele crescer um pouquinho mais, mas eu não desisti da faculdade ainda não. olha só. Eu era muito de estudar sozinho, né? Ah, mas eu era rebelde. Não sei se eu comentei isso na aula do Guilherme. Comentei isso na semana do Olhar Contemporâneo, num dos vídeos. Então eu não fiz. Eu comentei. Obrigado, Eric, pelo comentário. Eu, aí acho que já com 37 anos, tudo um amigo chegou e falou, pô, você está sempre estudando, por que você não coloca isso num contexto acadêmico e você vai ter mais, né, vai ter as suas ideias e vai ter mais referências, parceiros para trocar e tal. Aí como veio de um lugar assim de muito amor e amizade e tudo, porque se vier de um lugar de, né, de status quo, assim, né, de condição e de tem que fazer porque tem que fazer, aí eu sou rebelde, eu reajo. Mas como É, sou do contra, eu reajo. Como ele falou de um, puxa, acho que faz sentido, né? E aí é um processo que acho que a gente tem que estar é, sempre trabalhando é, assim, a humildade, assim, né? Tem gente que fica com ressentimento, tudo, Não, não, vamos lá. E eu aí adoro ouvir o que o pessoal comenta, as visões, eu acho sensacional. Eu falo, gente, nunca ia pensar isso. Nossa, e isso? Nossa, e isso? Aí você começa a colher aquele monte de informação e você fala, nossa, faz muito sentido. Então eu adoro os comentários. Às vezes eu fico quieta, assim, ouvindo o que o pessoal tem para falar, e eu adoro os
comentários do pessoal do Ah, curso. Quando eu estou muito quieta é porque eu estou ouvindo o que eles estão falando, assim, eu amo. é. É muito, começa a fazer muito sentido, muita coisa, assim. Eu acho muito bacana, é muito enriquecedor esse estilo de aula que as pessoas têm que responder a pergunta problema e aí vem aquela várias críticas e vários pensamentos diferentes. Esse estilo de aula é muito bacana, que todo mundo participa. Muito, Você tá eu adoro. gostando? Eu sempre O- gosto de ouvir todo o que todo mundo tem para falar, assim. Eu acho sensacional. E essa mudança, a gente vai lá e bota nas fotos, mostra pra cada uma. Eu gosto. Eu acho muito bacana o estilo de aula. É muito fácil a gente pegar uma nação, né? Até agora eu estou no de férias, lugar com um caso. Eu estava conversando, eu tenho uma avó que foi esposa por 30 anos, a gente conversa bastante, e ela fala, por região do mundo, tem mais uma clareza que a gente está no mundo multipolar. Em 2001, ou agora dessa Putin, com esse meu eu, no Brasil a gente tá muito embaixo de uma narrativa americana, né? Aqui não vê a gente tem alguns lugares do mundo onde você está consciente que já tem várias coisas acontecendo e acho que a gente tá também muito, né, uma das fontes, um dos pensadores estão falando, a gente e aí é uma conversa longa assim, ainda para aquela coisa, será que esse império dominante americano está sendo enfraquecida ou não está sendo enfraquecida? E no ambiente, como a gente está tão embaixo da narrativa deles, eu acho que talvez esteja sendo enfraquecida, mas a gente não tem esse para perceber que está enfraquecendo. Tem muita gente que fala, está subindo, a dívida americana está subindo, tem uma reconfiguração em andamento. E como a gente está muito baixo, se não tiver ambiente aí como o do curso, são várias coisas para desconstruir, né? A gente tem que desconstruir a questão racial, tem que questão É, exatamente. patriarcal, de colonial, política também precisa ser desconstruída, acaba ficando vários núcleos, então, a Rússia, os países árabes, né? Tem toda uma movimentação dos americanos indo mais para Nova York. Então, Falhou um pouquinho, João. Final. a Hum, gente fica sem visão crítica, né? Fica indo para os Estados Unidos ou de alguma forma achando que o máximo é ir para os Estados Unidos, né? E, né, com um sistema de valores e de repente agora o pessoal fala, onde é que você vai de férias? Eu falo, eu quero ir para o Ceará, quero ir para a Bahia, quero ir para o Maranhão, não quero por muito, ai, só muito queria ir bom. para fora. Bahia Então, é muito bom. Recomendo, não é só praia. Tem várias coisas para conhecer e muita história. Então, eu fui para Salvador em 2019 e foi enriquecedor para mim, assim. E aí você vê aquelas pessoas de fora vindo aqui, franceses, alemães, vindo aqui conhecer a nossa história e a gente mesmo não conhece. Você fala, putz, que por quê, né? Que eu demorei tudo isso, só vim aqui agora para conhecer o que essas pessoas construíram aqui. Enfim, né? sim. Maravilha. É, Acho que é isso. Tem algum acho que é comentário? isso. Obrigado pelo convite para Se não, participar aqui, tentar ajudar de alguma forma aí e aprender cada vez mais. Assim. obrigado aí pela presença Obrigada, no curso, pelo imagina. Eu que entusiasmo. agradeço. E obrigado a todos que estão aqui acompanhando. E a gente está, nessa semana, a gente está tendo o pessoal que está se inscrevendo aí tem uma nova turma abrindo também. Na próxima segunda eles liberam o vídeo da primeira aula, depois na quarta o vídeo da segunda aula, na sexta o vídeo da terceira.
E aí na segunda seguinte o pessoal se inscreve no curso. Então, ou quem estiver assistindo aí, a gente que queira fazer essa semana do Olhar Contemporâneo gratuitamente, é só clicar no link na bio e se registrar. Maravilhoso. Sigam a Gente, Suene recomendo e eu super, assim. e temos acho que amanhã meio-dia temos conversa com mais uma colega aí do curso e então quem estiver curtindo essas conversas terça-feira amanhã tem mais. Hoje à tarde eu vou visitar o estúdio de um artista chamado Hugo Franz, então talvez eu mande, eu posto umas fotos, faça Legal. alguma live de lá, quem estiver assistindo a gente pode acompanhar. Um artista que ele pega troncos de árvores, então, madeiras, mesas, tem uma parte Bacana. bonita. É muito do que está em Otim, de caminho por Inhotim, tá, e coisas do Bacana. mandar material do estúdio dele. Tô na Bahia, ele tem um Ah, que estúdio aqui, legal. eu vou visitá-lo. Arrasou, João. Então é isso. Obrigada, Obrigado, gente. bom dia para vocês. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo aí, até